Neste primeiro dia, irmãos e irmãs, do início do tempo comum na nossa liturgia, a gente começou escutando o início da carta aos Hebreus, uma carta que faz parte da coleção das cartas paulinas, ou seja, das cartas que contém o pensamento, a pregação de São Paulo. Existe um consenso geral entre os estudiosos das cartas paulinas, já desde há muito tempo, em que essa carta aos Hebreus não é propriamente uma carta, mas sim uma homilia. E pelo estilo, pelas palavras usadas, a maneira de escrever, nenhum estudioso atribui ela pessoalmente a São Paulo. O que alguns admitem é que tem alguns trechos dessa homilia com expressões de São Paulo intercaladas, e o final dessa carta pode ter sido escrito por São Paulo. Então, a hipótese é essa, de que ele enviou essa homilia para as comunidades que ele tinha fundado, ao longo do seu trajeto, e com alguns comentários de autoria dele. De qualquer modo, a carta aos Hebreus, ela reflete fielmente o pensamento de São Paulo, e ela é uma grande reflexão sobre o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio que é essa ponte, essa intermediação entre o céu e a terra, uma intermediação que o autor vai conversar, discutir sobre ela. Começa falando primeiro daquela intermediação dos anjos, porque no Antigo Testamento eles são os mensageiros de Deus, que de alguma forma representam a Deus, a palavra de Deus para os homens. No seu início, essa carta diz que Deus falou de muitos modos, de muitas maneiras com as pessoas, Então, primeiro ele fala dos profetas, depois ele vai falar dos anjos, e depois, mais tarde nessa carta, ele vai falar sobre os sacerdotes do judaísmo, que tinham esse encargo de oferecerem sacrifícios a Deus em nome do povo, em nome das pessoas que pediam. Então, esse autor, ele diz que todas essas figuras, seja dos profetas, seja dos anjos, seja dos sacerdotes, naquele papel de intermediários, todas elas, de certo modo, chegaram à sua plenitude em Cristo, porque ele se tornou a palavra, ele é a palavra de Deus eterna, definitiva, dirigida a nós. Ele é o enviado do Pai, ele é aquele que torna a presença de Deus entre nós de uma forma palpável, e ele é o nosso sacerdote, porque ele é Deus e homem verdadeiro. Então, ele representa a Deus junto de nós e também nos representa junto do Pai, junto de Deus. Então, ele é o sacerdote perfeito, e o sacrifício, ou seja, o ato de culto, de adoração a Deus perfeito, foi aquele que esse Filho, realizou na cruz.
É verdade que toda a vida de Cristo é uma oferta, porque o Filho, desde toda a eternidade, se oferece, se entrega ao Pai, né? Com amor, entrega ao Pai tudo que Ele é, tudo que Ele tem. E quando Ele assume a nossa natureza humana, o que Ele vai fazer nessa natureza humana? O mesmo que fez durante toda a eternidade, ou seja, vai viver num ato contínuo, num exercício contínuo de entrega e de amor. E essa entrega de si mesmo ao Pai, ela acontece de uma forma muito concreta, que é a sua doação e a sua entrega a nós, realizando o plano de amor que o Pai tem por nós. Então essa é a forma concreta do sacrifício de Cristo, e esse sacrifício, essa oferta, ela chega no ponto mais alto, mais completo, mais perfeito, na cruz. Porque ali Cristo realmente, desde a sua divindade, mas também desde a sua humanidade, entrega tudo que Ele é e tudo que Ele tem ao Pai, e não reserva nada para si mesmo. Uma vez, quando eu era pequeno, perguntei para uma tia minha o que significava e por que era tão importante aquela anotação de São João, que do peito de Cristo, aberto pela lança, saiu sangue e água. E ela, na simplicidade de uma pessoa que não estudou teologia, mas que contemplava diariamente a Cristo, né, nos seus mistérios, na sua vida, ela disse: é que ali foi o jeito de Jesus dizer: olha, não tem mais nada aqui, a última gota de sangue eu já dei, eu não tenho mais nada para dar, então só aquela última aguinha que sai do corpo, essa aqui eu também estou entregando, porque já a oferta foi completa, a doação foi completa, não falta mais nada. E, irmãos e irmãs, é justamente essa doação completa, esse sacrifício completo de Cristo por amor a nós, né, feito ao Pai, que nós presenciamos de forma sacramental em cada missa, em cada Eucaristia, aqui no altar de cada igreja, por mais simples que seja, por mais pobre, mais pequena que seja, acontece esse mesmo ato que aconteceu no Calvário, ou seja, a mesma oferta, porque é o mesmo Cristo que se oferece ao Pai por todos nós, com a sua totalidade, tanto divina quanto humana, seu corpo e seu sangue. E isso, a diferença entre o Calvário e a missa é só a diferença do modo, porque no Calvário foi o modo cruento, né? Ou seja, com sofrimento, com dor, com morte. E aqui Cristo se oferece vivo, ressuscitado, glorioso, né? O sacrifício incruento, que mostra para nós qual é a essência dessa oferta, desse sacrifício dele. E a essência é o seu amor, o amor dele por nós. Então, cada missa é essa declaração infinita de amor por nós, e essa oferta infinita de amor de Cristo por nós. Agradeçamos ao Senhor por ser essa palavra definitiva de Deus dirigida a nós, e que essa palavra é uma palavra de amor, e esse amor é um amor de misericórdia.